Subseção 3ª. Das demais sanções administrativas. Artigo 14. A sanção de apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos e embarcações de qualquer natureza utilizados na infração reger-se-á, pelo disposto nas seções inciso 2º, 4º e 6º do capítulo 2º deste decreto. Artigo 15. As sanções indicadas nos incisos 5º a 9º do artigo 3º serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às determinações legais ou regulamentares. Artigo 15-A. O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração. Artigo 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade. Artigo 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência. Parágrafo 1º. O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de autoria e materialidade, bem como da extensão do dano, apoiando-se em documentos, fotos e dados de localização, incluindo as coordenadas geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo auto de infração para posterior georreferenciamento. Parágrafo 2º. Não se aplicará a penalidade de embargo de obra ou atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa. Artigo 17. O embargo de área irregularmente explorada e objeto do Plano de Manejo Florestal Sustentável, PMFS, não exonera seu detentor de execução de atividades de manutenção ou recuperação da floresta, na forma e prazos fixados no PMFS e no termo de responsabilidade de manutenção da floresta. Artigo 18. O descumprimento total ou parcial de embargo, sem prejuízo do disposto no artigo 79, ensejará a aplicação cumulativa das seguintes sanções. Inciso 1º. Suspensão da atividade que originou a infração e da venda de produtos ou subprodutos criados ou produzidos na área ou local objeto de embargo infringido, Inciso 2º. Cancelamento de registros, licenças ou autorizações de funcionamento da atividade econômica junto aos órgãos ambientais e de fiscalização. Parágrafo 1º. O órgão ou entidade ambiental promoverá a divulgação dos dados do imóvel rural, da área ou local embargado e do respectivo titular em lista oficial, resguardados os dados protegidos por legislação específica para efeitos do disposto no inciso 3º do artigo 4º da Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003, especificando o exato local da área embargada e informando que o auto de infração encontra-se julgado ou pendente de julgamento. Parágrafo 2º. A pedido do interessado, o órgão ambiental autuante emitirá certidão em que conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo, conforme o caso. Artigo 19. A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental, após o contraditório e ampla defesa, quando: Inciso 1º. Verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo com a legislação ambiental, ou Inciso 2º. Quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização. Parágrafo 1º. A demolição poderá ser feita pela administração ou pelo infrator, em prazo assinalado, após o julgamento do auto de infração,
sem prejuízo do disposto no artigo 112. Parágrafo 2º. As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator, que será notificado para realizá-la ou para reembolsar aos cofres públicos os gastos que tenham sido efetuados pela administração. Parágrafo 3º. Não será aplicada a penalidade de demolição quando, mediante laudo técnico, for comprovado que o desfazimento poderá trazer piores impactos ambientais que sua manutenção, caso em que a autoridade ambiental, mediante decisão fundamentada, deverá, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, impor as medidas necessárias à cessação e mitigação do dano ambiental, observada a legislação em vigor. Artigo 20. As sanções restritivas de direito aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas são: inciso 1º. Suspensão de registro, licença ou autorização. Inciso 2º. Cancelamento de registro, licença ou autorização. Inciso 3º. Perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais. Inciso 4º. Perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, Inciso 5º. Proibição de contratar com a administração pública. Parágrafo 1º. A autoridade ambiental fixará o período de vigência das sanções previstas neste artigo, observando os seguintes prazos. Inciso 1º. Até 3 anos para a sanção prevista no inciso 5º. Inciso 2º. Até 1 ano para as demais sanções. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, a extinção da sanção fica condicionada à regularização da conduta que deu origem ao auto de infração.